ligeiramente melhor. As raízes, qualquer que seja a profundidade, estão a crescer. Todas as sementeiras estão a crescer. As que estão plantadas a grande profundidade demonstram o pior crescimento. 6 dias depois da sementeira, as que estão semeadas em grupos e a pouca profundidade são, por longe, as mais desenvolvidas do que as plantas à superfície. Mas o último está relativamente melhor do que as que são plantadas a grande profundidade da superfície. 7 dias depois da sementeira, o desenvolvimento das raízes que foram semeadas em grupo estão muito mais desenvolvidas do que as sementes semeadas na superfície. É interessante notar a profundidade que as raízes já atingiram em relação às dimensões das plantas acima do solo. Como pode ser visto, semear em grupos mostra resultados superiores e uma germinação melhor, devido à força combinada e a uma dosagem correta do tratamento das sementes. Com o espaçamento recomendado, é mais fácil alcançar bons resultados, enquanto que semear à superfície e em condições normais traz resultados na germinação mais baixos e um desenvolvimento das raízes mais lentos. Assim, as plantas são mais fracas. É importante garantir que se tenha um posto de algodão bom desde o início. Isto tem que ser assessorado a partir do início para que os problemas sejam corrigidos o mais breve possível. Não esqueça que vai-se obter aquilo que se semeia. No ecrã pequeno, à margem esquerda, o oposto desequilibrado é devido às práticas de sementeiras pobres. O método de assessoramento é andar ao longo das machambas. Deve-se espaçar até se verificar os resultados sobre germinação e determinar aproximadamente os requisitos para se encher os espaços, tomando-se em consideração que grupos de plantas representam um posto de plantas, depois de se fazer o desbaste em relação ao número de plantas. Preferivelmente, sementes tratadas devem ser usadas para preenchimento de espaços. As plantas desse tipo de agricultura estarão a encher os espaços em tempo próprio. 7 dias de germinação para 4 a 5 sementes no espaço vazio, numa distância de 30 centímetros, para que no final corresponda ao critério de 4 a 5 sementes, 5 a 6 plantas por metro de desbaste. As plantas germinadas estarão ligeiramente atrasadas em relação ao resto da machamba. Tem que se capinar cedo para reduzir as concorrências e permitir um crescimento rápido. As causas que ditam o preenchimento dos espaços são a erosão, causada pelas chuvas pesadas, o tempo de sementeira e ataques de insetos. No caso de infestação severa de milípes, use o remédio denominado Carbaryl Bait para proteger o resto da machamba. Desbaste é a remoção de plantas desnecessárias, que por definição são capim. Então, a separação de plantas faz parte do processo de desbaste. É importante fazer a separação de plantas muito cedo, antes das raízes das plantas desnecessárias começarem a concorrer para nutrientes. Nas plantas mostradas, é evidente que as raízes das plantas desnecessárias afetaram o crescimento. Assim, a separação de plantas é urgente e necessária. As raízes do capim germinado, ao mesmo tempo, estão a concorrer com o algodão. Portanto, a primeira prioridade é a separação das plantas, porque num curto espaço de tempo, o capim vai concorrer com o algodão.
No algodão semeado em grupo, no espaçamento recomendado, é mais fácil efetuar o desbaste do que no algodão espalhado, numa linha contínua e se demorar com a decapinagem. Se o capim adjacente ao algodão não estiver removido dentro de 15 dias depois do seu crescimento, o rendimento será reduzido em 20 kg por hectare por dia. Este camponês terá um problema para selecionar qual a planta a remover, para atingir um espaçamento de 30 cm. Usando a sua bota como referência de 30 cm, é evidente que está a alcançar o seu objetivo. Enquanto que a sua mulher, teimosa que é, em remover as plantas desnecessárias para atingir um espaçamento de 30 centímetros. É recomendado deixar 2 plantas em cada ponto no fim de cada lado oposto. O que tu plantas é o que tu vais decapinar. É mais fácil decapinar uma machamba que foi plantada em grupos para alcançar o espaçamento correto do que uma machamba onde as sementes foram espalhadas ao longo da fila. Esta machamba aparenta ter um bom posto de plantas, mas, inspecionada de perto, descobre-se a pouca capinagem feita ou inexistente. Pode-se ver que as plantas estão com uma dimensão indesejável. É importante fazer o desbaste cedo para alcançar o recomendado 5 a 6 plantas por metro, com as plantas espaçadas de modo equitativo ao longo de toda a machamba. E, ao contrário, a grupos de plantas não decapinados, resultará na perda de rendimento de 20 kg por hectare por dia, para cada grupo que não foi decapinado. O algodão precisa de um ambiente bem espaçado para possibilitar que todos os frutos possam desenvolver-se bem. O ideal seria a planta produzir 3 a 4 frutas por cada ramo. O controlo do capim é uma operação constante, que, se não for feita a tempo, resultará numa perda de rendimento sério. Este camponês já perdeu 50% do seu rendimento. O desbaste leva tempo e pode ser interrompida pelas chuvas. Então, é importante que o desbaste seja levado a cabo logo depois da separação das plantas. Conforme este caso, o capim entre as filas é muito grande, mas são poucos nas filas. Assim, a concorrência só agora começa a afetar o algodão. O desbaste é um processo constante no cultivo do algodão, porque vai sobressair uma segunda geração de capim. Este camponês já removeu o capim entre as filas, através do cultivo por tração animal, mas o capim na fila foram deixados crescer fora do controle. O camponês está a fazer um bom trabalho, o de remover o capim perto das plantas à mão, e está a ser cuidadoso ao colocar os capins ao lado para não crescerem. Assim, está a deixar as filas livres. Neste exemplo, o capim na fila está a ser removido primeiro, deixando o capim entre as filas para ser removido mais tarde por tração animal, a mão ou a meios químicos. Este cenário resultará em menos concorrência e perca de rendimento. Infelizmente, com o algodão, o desbaste é essencial para remover o capim que pode interferir com a colheita. O cultivo por tração animal é um meio rápido e eficaz de remover capim entre as filas. Contudo, há capim nas filas que ainda tem que ser removido à mão. Nos solos pesados, é importante não deixar o capim crescer. Assim ficará difícil removê-lo com êxito.
Alguns produtores estão a usar a charrua para tirar o capim numa saliência na linha. Isto pode reduzir as inundações, mas o capim na fila tem que ser removido à mão. O controle do capim por químicos tornar-se-á mais importante na produção do algodão na medida em que os custos da mão de obra aumentam. O método particularmente importante no controle do capim entre as filas é um novo instrumento denominado Zamwip, conforme ilustrado. Este herbicida, quando se usa sistematicamente a uma taxa correta, como modo de aplicação próprio, controlará toda a gama de capim e relva. As únicas coisas que são precisas são água limpa, o químico, esponja e o aplicador Zamwip. A primeira coisa que precisamos é verificar a existência do filtro para não permitir a entrada de água suja. Remover o elemento de limpeza. A ideia é para se verificar que os emissores estão em ordem. Eu vou pôr água limpa e pode-se ver que os 3 emissores estão a funcionar. No controle dos tubos, permite-se ver uma pinga correta que corresponde com a velocidade de trabalho. Temos que meter a esponja por dentro e vamos deixar o instrumento Zamwip num lugar limpo. Vou pôr esta água no balde para meter os granulados químicos na água. Vou mexer a água e depois vou pôr este líquido no tanque. A seguir vou inverter o ângulo do Zamwip. Depois vou deixar um espaço dentro para criar pressão para que a mistura comece a drenar. Vou deixar alguns minutos para que a esponja fique molhada e depois vamos começar a limpar. É importante que o operador use um movimento consistente de limpeza. Faça meio metro em cada segundo. Depois, faz com que todas as folhas sejam tapadas com o químico. Também é importante que o Zamwip não toque no solo, porque pode perder a sua eficácia quando toca sujidade. Depois tenho que limpar a minha esponja com água limpa e sabão. Estou a lavar a esponja agora e também removo o filtro. Eu vou colocar mais uma vez o filtro e depois pendurar o Zamwip. O Zamwip está a ser usado para tirar capim entre as filas. Tem que se notar que a cabeça do Zamwip precisa de ser limpa para remover sujidades. Depois de 1 ou 2 dias de aplicação do químico, as folhas começam a murchar. Após uma semana, todo o capim vai morrer. Herbicidas pré-emergentes. Capim com duplas folhas grandes. Herbicidas são um meio muito eficaz de controlar capim na primeira fase de crescimento. Contudo, a escolha correta de herbicidas é importante, como é o caso do denominado Duar, que só controla capins. Outro como o Cotorgerde, que só controla capins de folhas grandes. Os herbicidas pré-emergentes têm que ser aplicados a solos molhados, quando se está a semear antes de germinar o algodão. Pode ser aplicado a pulverizador de mochila, dado que usa o bocal para produzir grandes pingas. Por exemplo, o jactati no lado esquerdo ou o outro no lado direito. O outro com bocal achatado no lado direito pode também usar um aplicador, denominado ulva, na condição de um número de pilhas reduzido a 3, que por sua vez reduz a dimensão das pingas. Então, só pode pulverizar uma fila de cada vez. Os químicos denominados Fufilade e Ágil são os únicos pós-emergentes pulverizadores
que podem ser usados com o algodão. Contudo, só controlam capins. O aplicador denominado Ulva Plus é um pulverizador eficaz. Esses bocais podem ser também usados para aplicar estes herbáceos pós-emergente. Capins difíceis na colheita. Há capins que dão muita dificuldade no tempo da colheita. São, em geral, os que contaminam a fruta do algodão aberta no tempo da colheita. Portanto, devem ser controlados, tais como os denominados blackjack, bilgotweed. As duas espécies, a seguir, colam-se ao algodão durante várias fases de crescimento. O capim denominado Kutch tem uma ação restritiva sobre o algodão. É tão competitivo que no final não deixa nenhum algodão para a colheita nas áreas denominadas por o capim Kutch. Uma machamba dominada por capim apresenta grandes dificuldades para se efetuar a colheita. Assim, durante a estação do algodão, a machamba tem que se ver livre do capim. Gestão de pragas. A gestão de pragas é uma área-chave na produção do algodão. O período de germinação até à sexta semana normalmente não é um período problemático, devido ao uso do tratamento sistemático que controlam as pragas, tais como gafanhotos ou outros, denominados aphid, whitefly e black maize beetle. Depois deste período, é importante determinar a condição das pragas através de inspeção das plantas na machamba, que se chama patrulha. A machamba inteira deve ser inspecionada semanalmente a partir da 5ª semana até à 16ª semana depois da germinação. A machamba deve ser dividida em 4, com 2 posições de patrulhar em cada setor, em qualquer que seja a direção preferível, para permitir um início e um término. Há pontos convenientes. Não pode patrulhar os limites da machamba devido a outras influências. Selecione 3 plantas em cada posição de patrulha por fila, a uma distância de 5 metros entre as plantas. Patrulhe cada planta numa sequência determinada da seguinte forma. Observe uma folha no meio da planta e preste atenção à praga jacede. Ela dá-nos uma folha associada como esta. Passo 2. Inspecione as outras folhas em relação à praga aphid. Isto completará a